No final dos anos 80 e início dos anos 90, a Fórmula 1 via a entrada de uma enxurrada de equipes. Algumas tinham suporte considerável por trás, outras eram meras aventuras. Entre esses extremos estavam algumas equipes com base em categorias inferiores, como a Fórmula 3000. A Pacific Grand Prix entrou na Fórmula 1 por esse caminho, e embora tivesse um financiamento enxuto, a equipe esperava encontrar melhores dias à frente em questão de anos, o que não aconteceu. Ao mesmo tempo que equipes entravam na Fórmula 1 sem parar, os custos para se manter um time minimamente competitivo na categoria também estavam aumentando. Em 1992, equipes como a Andrea Moda, Fond Metal, Brabham, La Russe, entre outras, frequentavam apenas as últimas filas e não raramente sequer corriam no domingo. As equipes novas que entravam na categoria geralmente penavam para conseguir se manter de pé. A Jordan foi uma boa exceção à regra. A equipe competiu em várias categorias inferiores até subir para a Fórmula 1 e desde o começo mostrou ter ritmo suficiente para brigar com o meio do pelotão. Foi em exemplos como esse que Kate Wiggins se baseou ao lançar seu projeto de Fórmula 1. A Pacific Racing foi fundada por Wiggins em 84 e competiu inicialmente no Campeonato Europeu de Fórmula Ford. Após ganhar alguns títulos, a equipe foi ganhando experiência e ao mudar de categorias, a Pacific não só permaneceu forte, como também permaneceu campeã. Inicialmente com Harald Heisman e depois com Bertrand Gachot e J.J. Leto, o time levantou troféus nos campeonatos europeu, britânico e 2000 de Fórmula Ford e na Fórmula 3 britânica. Após um leve tombo em 89 e 90 na Fórmula 3000, a equipe voltou ao topo em 1991 com Christian Fittipaldi, que venceu o título. A essa altura, os planos de subir mais um degrau e tentar a Fórmula 1 já estavam na cabeça de Wiggins, e eles foram a público pela primeira vez em 92. A ideia era entrar na categoria principal já em 93, e a equipe chegou a revelar os primeiros detalhes de sua nova empreitada no Tokyo Motor Show daquele ano. Com motores Ilmor, o time pretendia correr inicialmente com Michael Bartels no cockpit, mas a falta de financiamento fez com que o projeto acabasse sendo provisoriamente cancelado. Embora não conseguisse o financiamento para 93, Wiggins não havia desistido da Fórmula 1. Para 94, a equipe contratou Paul Belmondo e trouxe Gachot de volta ao cockpit. O francês já pilotava na Fórmula 1 desde 1989 e por isso pôde contribuir com alguma experiência extra para o time. Após mudar o nome da equipe de Pacific Racing para Pacific Grand Prix, Wiggins lutava agora para conseguir patrocinadores. O time não contava com uma equipe de engenharia interna quando tentou a Fórmula 1 em 92, e sem tempo hábil para construir tudo do zero, a Pacific contratou a Reynard para construir o chassi. O movimento aparentava ser bem acertado. A construtora britânica também teve intenções de entrar na Fórmula 1 e nos anos anteriores pesquisou e desenvolveu um chassi próprio para competir na categoria. Sem correr, a Reynard tinha agora planos de desenvolvimento acumulados para serem utilizados pela Pacific. Wiggins só não contava que a fabricante fosse vender os projetos para a Ligier. A equipe liderada por Harry Burney, por sua vez, se mudou para a Benetton, deixando a fabricante sem projetos e equipe experimentada. Ainda em conjunto com a Reynard, a Pacific precisava agora correr contra o tempo para desenvolver um chassi novo do zero, aproveitando alguns dos conceitos vistos nos projetos anteriores. Para cortar gastos, a construtora também utilizou alguns componentes menores de chassis empregados na Fórmula 3000, o que em tese não deveria ter grandes impactos no desenvolvimento. Com toda essa mudança de equipe técnica e com a venda do projeto inicial, o PR-01 acabou herdando algumas características da Benetton B193 e do Ligier JS37, como o nariz alto. Com o carro finalmente pronto para 1994, a equipe pôde finalmente estrear na Fórmula 1. Os planos de Wiggins eram ousados e em cartas para investidores, o chefe da Pacific afirmava que a intenção era de competir por títulos em questão de 3 ou 4 anos. Mas o que foi visto na pista nem de longe chegava perto disso. O carro, que havia sido projetado com a temporada de 93 em mente, não tinha passado por testes em túneis de vento. Os testes foram feitos apenas em pista e por isso a equipe não tinha dados o bastante para refinar o perfil aerodinâmico. O motor Ilmor de 3.5 litros era um V10 que produzia 696 HP a 12.800 RPM. O projeto do motor já contava com 2 anos de idade nas costas e a Ilmor não aprimorou o equipamento durante o ano. Com chassi e motor velhos e sem dados para melhorar o perfil aerodinâmico, o ano de 94 foi um desastre para a Pacific. A partir do GP da França, a situação ficou ainda pior e nenhum dos dois conseguiu se classificar para as corridas. Em um esforço em vão, a equipe ainda desenvolveu um bico de perfil baixo na tentativa de melhorar o desempenho, mas não funcionou. Enquanto a equipe passava por vexames sucessivos durante a temporada, a Lotus definhava naquele que viria a ser seu último ano de Fórmula 1. A Pacific aproveitou a oportunidade e apareceu
apareceu como uma espécie de salvador para o nome Lotus, e as duas equipes anunciaram em fevereiro de 1995 que elas formariam uma aliança. A agora Pacific Team Lotus contava com motores Ford ED V8 mais potentes que os Ilmor, e uma leva de patrocinadores menores apareceram para dar suporte ao time. Embora a associação entre as equipes tivesse sido concretizada, nenhuma tecnologia ou equipe técnica se mudou para a Pacific. O acordo foi realizado por Wiggins na tentativa de aproveitar o nome Lotus em benefício de sua equipe, mesmo que isso não significasse uma melhora técnica nos carros. Mesmo sem mudanças concretas pela aliança, o modelo PR02 aparentava ser melhor do que o carro do ano anterior. Não bastasse isso, o grid da Fórmula 1 contava com menos carros devido à saída da Lotus e da La Russe, que também faliu. A única equipe adicional em 95 foi a Forte Corse, um time que também tentava dar um passo além e correr na categoria principal após passar anos em categorias inferiores. Com 2 carros a menos do que em 94, a concorrência para entrar no grid para as corridas era bem mais fácil de lidar. Contando com Andrea Montermini em todas as provas e Gachot, Giovanni Lavadi e Jean-Denis Deletraz dividindo a segunda vaga, a equipe conseguiu se sair substancialmente melhor do que em 94. No GP de abertura no Brasil, Montermini conseguiu terminar em 9º, o melhor resultado da Pacific desde sua entrada na Fórmula 1. Nos GPs da Alemanha e Austrália, a Pacific conseguiu chegar em 8º, o que no fim acabaram sendo os melhores resultados em 95. Como naquele ano a Fórmula 1 ainda contava com um sistema de pontuação que premiava apenas os 6 primeiros, a Pacific terminou 95 sem pontuar. Durante o ano, a luta para conseguir patrocinadores maiores continuou sendo travada por Wiggins. As novas marcas que estampavam a carenagem ajudavam a pagar as contas, mas ainda faltava uma marca verdadeiramente grande que pudesse custear o time. Sem dinheiro para conseguir manter o time de pé, Wiggins se viu obrigado a fechar a equipe no fim da temporada. Mesmo sem dinheiro, a Pacific Team Lotus tinha planos para correr em 96. A equipe tinha um acordo assinado com John Judd para conseguir motores Yamaha V10 para a nova temporada, e os cockpits contariam novamente com o Gachot e com Olivier Gavin de segundo piloto. O chassi PR03 já estava em desenvolvimento avançado e se os patrocinadores necessários tivessem aparecido, a equipe muito provavelmente estaria no grid. Em 96, alguns rumores sobre o retorno da Pacific ao grid começaram a surgir justamente durante o Grande Prêmio do Pacífico, indicando que a equipe havia assinado um contrato com a empresa Malaya Petra. O chefe da equipe daria um passo atrás e passaria a ser o diretor administrativo, enquanto Vinod Sekhar, presidente da Petra, seria o chefe da equipe. Com os novos donos, a Pacific mudaria novamente de nome para Petra Pacific e a sua sede permaneceria em Norfolk. Mesmo com todos os anúncios, o acordo final não foi assinado e a equipe não apareceu no grid de 96 e 97. Outro boato dava conta é que a equipe estava negociando um retorno em parceria com a equipe Lola, mas no fim das contas, os planos fracassados da fabricante italiana fizeram com que o acordo não saísse do papel. Dessa forma, a Pacific Grand Prix acabou deixando em definitivo a Fórmula 1 e nos anos seguintes permaneceu competindo na Fórmula 3000, onde nunca mais conseguiu o sucesso que um dia teve. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!